Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico está na área. Seja muito bem-vindo a mais uma partida da série Lendas do Brasil, os 15 GMs brasileiros. E hoje vamos ver uma partida do 10º GM desta lista, o GM brasileiro Krikor Mkhitaryan, grande jogador brasileiro da história, sem dúvida nenhuma um dos mais fortes brasileiros jogadores de xadrez que já tivemos. Krikor Mkhitaryan também tem canal no YouTube e na Twitch que dá para aprender muito com ele. Eu já assisti muita coisa, aprendi muita coisa legal com ele. Recomendo. E antes de começar a partida, vamos ver um pouquinho dos títulos na carreira, dos principais títulos da carreira do grande mestre Krikor. Ele já foi campeão do Floripa Chess Open, bicampeão brasileiro absoluto, já foi campeão brasileiro universitário, campeão paulista, campeão regional, além de muitas outras taças aí na carreira do grande mestre Krikor. Um jogador sensacional, com estilo posicional fortíssimo, mas essa partida que veremos agora, ele saiu um pouco do estilo dele. Krikor nessa partida parecia uma carreta atropelando o mestre Fide Alan Gataz. Esta é a partida número 11 da série, que aconteceu no ano de 2006, pela Copa Itaú, São Paulo, Brasil. De preta jogou Alan Gataz, mestre FIDE brasileiro, com 21 anos na época, um jogador forte, tá? De brancas vem Krikor Mkhitaryan, com 20 anos. Esta partida foi disputada na defesa siciliana, variante Najdorf, variante aberta da Najdorf. Vamos começar a partida, que essa partida foi simplesmente espetacular. Krikor começou com E4, peão do rei. C5 respondeu Alan Gataz. Cavalo F3, D6, D4 querendo abrir a siciliana, já atacando o peão de C do Alan Gataz. Ele aceita, faz C por D4, cavalo por D4, cavalo F6 ataca o peão central do Krikor. Krikor defende com o cavalo C3, A6, entrando na variante Najdorf da defesa siciliana. Bispo C4, desenvolvendo o bispo para a casa de C4, a variante Sozin, o ataque do Bob Fischer. Dama C7, ataca o bispo que está solto aqui na casa de C4. Krikor volta o bispo para a segurança da casa de B3. Aqui ele fica muito bem protegido, sai do ataque da dama. E6, liberando uma casinha para poder desenvolver o seu bispo de casa preta. Krikor já parte para um ataque aqui pela coluna G. G4, ele já quer fazer G5, atacando o cavalo do mestre Fide Alan Gataz. Alan Gataz tem uma ideia de contra-ataque na posição. Ele faz simplesmente B5. Ele imagina que se o Krikor atacar o cavalo de F3, com o avanço do peão de G, ele tem B4 atacando o cavalo do Krikor também. E é o que acontece nessa partida. Krikor avança o peão para G5, atacando o cavalo de F6 de Alan Gataz. Alan Gataz não tira esse cavalo daqui. Alan Gataz resolve fazer um contra-ataque, fazendo B4, também atacando o cavalo de C3, o Krikor. O Krikor toma o cavalo na casa de F6. Alan Gataz, com uma peça a menos, tem que fazer alguma coisa. Toma o cavalo na casa de C3, B por C3. A partida continua com um lance muito forte do grande mestre brasileiro Krikor. Ele faz torre G1. Torre G1 já ameaça a captura do peão de G7, dando um garfo na posição do exército das pretas. Uma jogada muito forte. Alan Gataz tem que fazer alguma coisa sobre isso. Ele resolve tomar o peão de F6, fazendo G por F6. O Krikor traz a torre para G3. Só lance fino, lance número 1 do Stockfish. Atacando o peão, já com uma ideia de controlar a terceira fileira com a torre. Alan Gataz toma o peão de B2, faz C por B2. O bispo pode retomar aqui tranquilamente, é o que o Krikor faz. Krikor faz bispo por B2.
Alangatá segue com cheque. Dama A5 cheque. Uma jogada considerada um erro, pois Alangatá já tinha mexido a dama uma vez. Agora ele mexe a dama pela segunda vez dando cheque. Aqui tem uma maneira muito simples de se defender. É a defesa que o Krikor utiliza. Bispo C3. Coloca o bispo na diagonal da dama. Faz um contra-ataque na dama preta. Um outro motivo porque o Krikor colocou a torre aqui na terceira, a torre em G3. Ó. Quem defende esse bispo é a torre lá do outro lado. Uma jogada muito profunda aí do grande mestre brasileiro Krikor Mkhitaryan. Tem que mover a dama está atacada. Alangatás volta a dama para D8. Então ele já mexeu a dama pela terceira vez na partida. Repara na vantagem brutal de desenvolvimento que tem na posição o Krikor. Ele já tem uma torre ativa, um cavalo ativo, um bispo ativo, outro bispo está ativo. Já tem 4 peças muito ativas na posição desenvolvidas, enquanto nessa posição o mestre Fiji Alangatás não tem nenhuma peça desenvolvida. Todas as peças estão na sua casa de origem. Isso é um erro grave contra o brasileiro Krikor Mkhitaryan, contra um grande mestre tão forte quanto o Krikor. O Krikor começa um ataque com bispo A4. Esse lance vem com cheque. Alangatás tira o rei para E7. O computador até fala que a melhor jogada era cobrir de bispo, tá? Fazer bispo D7. Mas teriam algumas complicações depois de cavalo E6 ou cavalo F5 aqui, muito poderosas e continuações de ataque muito poderosas para o grande mestre brasileiro Krikor. A dama está invadindo a diagonal. O cavalo está tomando em E6. Todas as peças miradas, a torre apontando para a coluna, o bispo apontando para o peão, esse bispo apontando para a diagonal branca. O rei do Alangatás está começando a ficar totalmente preso, atacado por muitas peças do GM Krikor. A partida segue com dama D2, desenvolvendo a dama, trazendo a dama para a diagonal de casas escuras, defendendo seu bispo, seu cavalo, desenvolvendo mais uma peça na posição GM brasileiro Krikor. Alangatás resolve mover a dama novamente. Mais um erro. Então ele já moveu a dama pela 4ª vez e não desenvolveu o bispo de casa preta, o bispo de casa branca, o cavalo, não roca mais na posição. Então é um erro ficar movimentando várias vezes a mesma peça na abertura. O grande mestre Krikor puniu de uma maneira severa. Ele começa o show dele com cavalo F5, maluco. Jogada brilhante considerada pelo Stockfish. Esse cavalo está dando cheque. O bispo está tampando casas de fuga desse rei. Está muito perigoso. Se o rei voltar, já perde o peão de D6, que está sofrendo 2 ataques. Não tem muito o que fazer, tem que aceitar esse sacrifício de cavalo do Krikor. É o que o Alangatás faz. Alangatás faz E por F5, tomando o cavalo do Krikor. Qualquer ser humano normal retomaria de peão aqui, né? Krikor acabou de sacrificar um cavalo. Agora acha a jogada mais forte do computador. Novamente sacrifica mais uma peça na posição. Sensacional o grande mestre Krikor jogando essa partida. Bispo F6, tomando mais um peão, dando cheque e sacrificando o bispo de casa preta. Logo após sacrificar o cavalo, Krikor estaria jogando essa partida de uma maneira sensacional. Tem que tomar esse bispo, não tem muitas opções de fuga, muitas jogadas boas para esse rei. Rei por F6 tomando o bispo de casa preta do Krikor. O Krikor segue o ataque com dama G5. Esse lance vem com cheque de novo. O rei está ficando muito trancado na posição. Só tem esta casa ou esta casa para fugir. Se fugir para cá, já leva a dama por F5, pois tamparia o bispo de casa branca que está defendendo o peão de F5 aqui, central,
de Alangatás. Então Alangatás foge para E5, para um lugar melhor, não tomar esse cheque. Mas aqui ele leva outra pedrada do Krikor. F4, mano. F4 é outra pedrada na posição. O rei tá ficando totalmente cercado. Tem que sair correndo no começo da partida pro centro do tabuleiro, desviando de bala de todo lado. O Alangatás é o que ele faz rei por E4. Rei por E4 tomando um peãozinho. Então o Krikor já sacrificou o cavalo, já sacrificou o bispo. Agora ele sacrifica um peão para continuar atacando e cada vez mais encurralando o rei, que está numa posição muito exposta no centro do tabuleiro. Ele segue com torre D3, novamente o lance mais forte da posição. Que o Krikor tomou nesse café da manhã nesse dia aqui? Que tinha nesse café, maluco? Só pedrada na posição para cima do Alangatás, cortando o rei por essa diagonal e por essa fileira. O rei está ficando muito espremido na posição. Já ameaça lances, por exemplo, como dama G2, dando cheque, tomando a torre lá no fundo. Apesar que não seria a melhor jogada. Alangatás segue com bispo H6. Alangatás vê que a situação está ficando feia. Seu rei no centro tá sofrendo muitos ataques. Está começando a ficar encurralado. Ele ataca a dama tentando tirar a dama daqui, dessa posição, para poder desenvolver a torre pelo menos, para fazer com que pelo menos devolva material, porque esse bispo não está protegendo por ninguém, né? Então ele está devolvendo material aqui, ele está dando um bispo de presente para o grande mestre Krikor para desviar essa dama dessa casa, que está muito incômodo, está ameaçando invadir por aqui, está controlando aqui, está ameaçando voltar para cá. Essa dama está muito forte e muito bem posicionada aí, o Langatás queria tirar ela daí, mas aqui o Krikor joga um lance insano, maluco. Um dos lances mais insanos que eu já vi na minha vida. Nessa posição, após entregar o cavalo, o bispo, um peão, o grande mestre Krikor faz rei F1. Meu Deus do céu, rei F1. O pau comendo, a dama está atacada. Era só tomar esse bispo aqui com tranquilidade. Qualquer jogador normal tomaria esse bispo aqui, não entendendo a jogada de Alangatá, sacrificando um bispo, devolvendo o material. Rei F1, a jogada mais forte da posição novamente. Ele quer um espacinho para trazer a sua torre para o jogo, para voltar a atacar esse rei centralizado das pretas. A partida segue com a tomada da dama. O grande mestre Krikor já entregou um cavalo, um bispo e agora entrega a dama para trazer a torre para E1. Torre E1 é cheque. O rei está totalmente cortado por todos os lados. Não tem opções de fuga a não ser tomar o peão de F4. Um lance forçado é tomar esse peão. Rei por F4. O ataque segue com torre D4. Esse rei está ficando sem nenhuma casa para jogar. Não tem muitas opções esse rei. O rei tem que fugir para F3 forçado. Única casa que ele tem de fuga disponível. Outro lance insano na posição. Aquele rei aí, rei F1 já foi insano, já entregando a dama, coisa assim de outro mundo. Mas nessa posição o Krikor manda C4. C4, malandro, com o rei cara a cara aqui em oposição, podendo atacar esse rei de algumas outras maneiras. Krikor novamente acha o lance mais forte da posição. Avança o peão de C para trazer o seu bispo de volta, ameaçando checkmate com bispo D1. Esse bispo voltando para casa de D1 é mate. Não tem o que fazer na posição. O grande mestre Alangatás, nessa posição, ele abandonou a partida. Que vitória espetacular do Krikor, sacrificando todas as peças para cima da cabeça do rei do Alangatás até conseguir dar mate.
Dá uma olhada nessa posição. Ameaça de bispo, D1, cheque, mate. É tão forte que não tem o que fazer. O computador já fala que as melhores jogadas nessa situação era entregar a dama aqui no peão de C4 para ganhar um tempinho, pois esse lance vem com cheque. Ganhar um tempinho para sobreviver mais uma ou duas jogadas. Por exemplo, jogadas como torre E8, para poder colocar a torre aqui em E2, apenas para ser atropelada pelo bispo que vai estar controlando essa casa ao voltar, a torre e o rei controlando essa casa, casa muito bem controlada. Então não tem o que fazer. Se entregar a dama aqui no peão, é só retomar e a ameaça de bispo D1 tá viva de novo. Checkmate. Ameaça tá imparável novamente. Se não fizer isso e trouxer a torre, bispo D1 só não é mate porque dá para colocar a torre no meio do caminho para ser atropelada. E aqui o lance mais forte seria tomar até de torre e não de bispo dando cheque, pois se tomasse de bispo dando cheque, esse rei teria uma casinha para fugir, a casa de E3, por exemplo. Então aqui a jogada mais forte seria tomar até de torre. E agora a ameaça é nada mais nada menos que a simples jogada de voltar a torre para E1, checkmate. E não tem o que as pretas possam fazer nessa posição que evite a torre de voltar para E1 no lance seguinte. Então a Langatá já naquele C4 espetacular do Krikor já abandonou a partida, prevendo que seria mate de uma maneira imparável. Aqui tem mate em 1, mate em 3, mate em 4, dependendo do que o exército das pretas fizerem, de uma maneira imparável, de uma maneira forçada. Vamos dar uma olhada na revisão da partida. Olha a precisão da partida. O grande mestre Krikor Mkhitaryan fez 99.7, malandro. Que é isso? Alan Gattas fez 81.2. Dois lances brilhantes para o Krikor, mas eu chutaria que tem uns 5 lances brilhantes nessa partida no mínimo aí, do grande mestre Krikor. Então, Alan Gattas teve alguns problemas ali na abertura, perdeu alguns tempos movimentando a dama logo na abertura, esqueceu de priorizar o desenvolvimento das peças, proteger o rei, pagou muito caro nessa partida. O grande mestre Krikor passou igual uma carreta, sacrificando todas as peças na cabeça do rei, até conseguir checkmate, que seria inevitável. Se você gostou, dá um like pra gente, dá um curtir, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima partida. Valeu!